quero conversar com você um assunto que está em alta até um pouco em relação à seleção brasileira e à Inter, porque existem os rumores, né, Claro. que envolvem o goleiro Bento, né, que hoje joga no Atlético Paranaense, que, ao mesmo tempo, existe essa possibilidade do Bento ir para a Inter de Milão aí no meio do ano. Como que você enxerga esses rumores aí a respeito do Bento? E aproveitando, né, qual a sua opinião do Bento aí na seleção brasileira? Com certeza. O Bento, a gente tá gravando aqui. Tá gravando não, né? Tá em live logo após o jogo da seleção brasileira contra a Espanha, que para mim o Bento foi um dos melhores jogadores da seleção nesse jogo e já tinha ido muito bem contra a Inglaterra. Eu vou falar pra você, cara, eu já falei num de placa, já falei num outro programa da TNT. Eu apostaria muito no Bento. Eu acho que é um goleiro de longo prazo para qualquer time que não queira gastar muito dinheiro e precise de um goleiro seguro a longo prazo na Europa. Hoje a Inter de Milão ela tem o Sommer, né, como seu principal goleiro, ele tem 35 anos de idade, a gente precisa também colocar isso em contexto. Acho que dá pra gente falar sobre o Sommer mais uma temporada, mais 2 temporadas, e eu acho que seria muito interessante para a Inter já ter o Bento. Eu, se fosse diretor da Inter, eu não pensaria 2 vezes de levar o Bento. Eu acho um excelente goleiro, é barato. Ele não vai ser caro, por exemplo, para você tirar um goleiro, por exemplo, da Premier League, você tirar um goleiro de outras ligas é mais caro. O Bento, se não me engano, tem passaporte europeu, o que facilita também essa questão. E eu acho que o Bento seria um goleiro para você preparar ele durante uma temporada. O Sommer ser o titular, mas aí o Bento joga uns jogos aqui, joga a Copa, joga alguns jogos, e aí depois na segunda temporada o Bento já estaria acostumado, já ganharia minutos e seria o teu titular. Eu acho que é o momento ideal. Se o Bento acabou de fazer 2 jogos pela seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha, sendo testado no alto nível, enfrentando, se não Harry Kane, enfrentando o Watkins, que é um bom goleiro, é um bom atacante de Premier League, enfrentando o ataque da Espanha, que é um bom ataque de La Liga. Então eu acho que assim, é um bom goleiro para chegar, acho que no primeiro momento ser reserva, né, da Inter de Milão, mas ganhar os minutos dele e aos poucos ganhando sua titularidade. É um goleiro assim, se não me engano hoje o Bento tem 23, deixa eu dar uma olhada aqui. Se não me engano, acho que é 23 anos. Acho que são 23 anos. 24. Vai fazer 25 agora. Nossa, isso, é um goleiro para começar a ser teu titular com 26 anos de idade, pô, para ficar aí 10 anos no teu gol, para ficar 10 anos no teu gol. Então, é um goleiro muito bom, que eu, se fosse diretor da Inter de Milão, eu não pensaria 2 vezes em fazer essa aposta, que é uma aposta barata, né? Não é uma aposta caríssima também, não. Os rumores financeiros aí variam, né? Já chegou assim até o meu ouvido, porque eu moro hoje em Suzano, mas sou de Curitiba. Aí eu tenho relacionamento lá com a imprensa paranaense. Ouviu-se muito, tá oscilando, Wallace. Inicialmente tinha uma proposta da Inter de, se eu não me engano, 15 milhões de euros pelo goleiro. Aí chegou até o meu ouvido que o Petralha, eu sou coxa, tá? Lá no Paraná. Então, conheço muito bem o Petralha. E o Petralha rebateu, né? Falando que ele não saía por menos de que 18 milhões de euros. Chegou a ouvir alguns números altíssimos, mas eu duvido que para um goleiro, cara, cheguei a ouvir 200 milhões de reais. Não vai, cara. Não existe isso. Entendeu? Não existe. Então, apesar que do Petralha, não duvido. Mas o Petralha... Eu também acho impossível. Aí eu vi uma contraproposta, que parece que o Atlético estava querendo repassar, que tinha mais ou menos chegado até mim, de 18 milhões de euros, que já seria um valor bem, assim, salgado, mas mostrando o quanto o mercado europeu está apostando nesse goleiro, cara. Então, tinha e eu acho que vai apostar ainda mais agora, Vitor. Eu acho que ele vai apostar ainda mais. Depois desses 2 jogos, eu acho que a tendência é apostar ainda mais no Bento. Ele vai virar. Eu acho que a Inter ganhará concorrente nisso. Acho que o Nottingham Forest, por exemplo, já tinha ouvido o papo de Nottingham Forest, que eu tenho poucas dúvidas que a Inter ganhará a concorrência. Também acho. E eu tava vendo o Giovanni Lippe aqui, inclusive, que tá comentando, né? Ele tem um projeto aqui, ó, que é do página Radar Esportivo ali em Curitiba.
Tá até trocando ideia com ele, porque o Petralha tá tentando dificultar, mas eu acho, cara, que vai ser interessante pro Atlético, né? Até porque já tem um goleiro reserva que o pessoal na capital já tá elogiando do Atlético, vai desembolsar uma boa grana, né? E sabe o que me acontece? Eu tava conversando, assim, eu tenho contato com algumas páginas italianas, né? E alguns italianos lá também, em geral, pessoa física. E eles comentaram comigo que chegou até eles que o Júlio César elogiou o Bento lá com os italianos a respeito do Bento, que o Bento seria interessante para a Inter. Aí sabe o que me vem na cabeça? Porque eu lembro o Júlio César, quando ele foi para a Inter, ele chegou, quem que era o goleiro? O Toldo, né? Sabe? Então eu tô vendo mais ou menos essa história, assim, um goleiro bom, né? Lógico, o Toldo é maior que o Sommer, lógico. Muito mais, mas claro. o Sommer tá fazendo uma temporada aí muito boa, né? Um goleiro bom, e seria mais ou menos a mesma coisa, sabe? Eu enxergo essa transição, como você falou, do Bento chegando lá e de repente adquirindo seu espaço, como fez o Júlio César, né? E o Júlio foi emprestado, né? O Júlio ele foi pro Chievo, ficou 6 meses, se não me engano, no Chievo, e ele volta e toma a titularidade do todo, assim, de passagem, né? Ele consegue, ele tem alguns momentos no banco, mas toma de passagem. Não sei, cara, eu acho que seria interessante, eu faria essa aposta. Ah, legal.